Vambora, vambora, vambora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está no Instagram quiser assistir no YouTube, o link está na minha bio. Hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade da vítima no estupro, mas calma, vem comigo até o final. Meu nome é Evandro Junqueira Filho, eu sou especialista em ajudar as pessoas a eliminar a dor do passado, a eliminar o peso do passado. Então é o seguinte, eu acredito que pessoas de sucesso, elas terminam o que começam. Então quero te convidar a vir comigo até o final, combinado? Porque tudo que tu sair falando de mim é apenas o que tu acredita sobre o que tu acha que vai acontecer aqui, combinado? Eu vou iniciar aqui no YouTube agora. Então tá iniciando no YouTube, me dá um segundo, vambora. Para quem tá no Insta e quer participar de uma transmissão muito melhor em termos de áudio e visual, vem comigo, o link tá na bio do YouTube, combinado? Vambora? Então tá transmitindo no YouTube em alguns segundos, tá entrando. E vambora. Não tá entrando. Alguma coisa está acontecendo lá com o YouTube. Pessoal, já tem mais gente esperando no YouTube do que aqui no Insta, mas a transmissão do Insta não tá indo. Ah, meu Deus, essa internet sempre faz com a gente o que a gente não tá acreditando que ela vai fazer. Mas é o seguinte, tá? Eu quero conversar contigo sobre a responsabilidade da vítima num estupro. E quando eu digo a responsabilidade da vítima num estupro, eu quero te convidar verdadeiramente a perceber o que eu tô falando e não julgar pelo que tu acredita que eu tô falando, tá? Porque não adianta de nada eu vir aqui te dizer maçãs e tu dizer pra todo mundo que eu falei bananas, quando na realidade não foi isso. Combinado? Eu tenho um sonho na minha vida e esse sonho é chegar no fim da minha vida, olhar pra trás e perceber a quantidade de pessoas que eu pude ajudar a serem mais livres emocionalmente. Combinado? E eu tive psicólogos vieram falar comigo, me apedrejaram, pessoas feministas e um monte de coisas. E eu entendo, a única coisa que eu respondia era: entendo, tudo certo, esteja comigo às 20. Entendo, tudo certo, esteja comigo às 20. Por quê? Eu já tive a oportunidade, o privilégio de ajudar pessoas a se libertarem da dor de um abuso, outras de um estupro, outras da dor da perda de um filho. Imagina, eu não consigo imaginar uma merda dessas. E se eu me calasse frente a isso que está acontecendo, seria o mesmo que não ajudar quem ainda merece ser ajudado. Se eu tivesse me calado, essas pessoas não teriam tido a oportunidade de voltar à vida sobre uma outra ótica, sobre uma outra percepção. Combinado? Então eu decidi verdadeiramente fazer essa live. Por quê? Porque eu tenho certeza que a tua vida nunca mais vai ser a mesma depois do que a gente conversar aqui. Eu verdadeiramente acredito que a culpa não é da vítima. E aí a gente concorda com relação a isso. Só que o grande lance, o grande problema está sob o termo responsabilidade. Mas vem comigo até o final, tá? Vem comigo até o final. E o que eu quero fazer agora contigo? Um acordo. E esse acordo é: se tu conhece alguém que tem algum problema grave com o passado, seja abuso ou algo diferente, ou que o problema não seja grave, mas a interpretação da pessoa seja grave, porque eu nunca vi ninguém com depressão sem um problema grave com o passado. Então, se tu conhece alguém que tu acredita que, merece ver isso, tem que ouvir isso, eu quero te convidar a pegar o teu celular, ir ali no aviãozinho e enviar para essa pessoa agora. Eu vou fazer isso. Eu aqui junto contigo vou pegar no aviãozinho aqui e vou enviar. Eu me comprometo a enviar aqui para umas 15, 20 pessoas, talvez as primeiras que aparecerem. Então, vem comigo, vamos nessa. Enviar para as pessoas que aparecerem aqui, para que a gente possa verdadeiramente espalhar isso e ajudar muita gente com relação a esse assunto, tá? Porque de fato é um assunto que me toca muito. Frente à quantidade de pessoas que eu tive a oportunidade de ter na minha família que passaram por uma merda dessas, a quantidade de pessoas que eu conheci, que importam ou que eu amo, que passaram por uma merda dessas. Então, verdadeiramente, eu quero falar contigo sobre algo importante. Se você tem alguém que você ama, envia para essa pessoa essa live. Eu já não sei para quantas pessoas eu enviei aqui, mas foi para um número interessante de pessoas. Tamo junto? Então, vambora. E é isso. Concluído aqui, eu fiz a minha parte, quero te convidar a fazer a tua. Então, iniciando,
No YouTube, por algum motivo ou outro, verdadeiramente não está rolando. Ele está ali iniciando a transmissão desde o momento que a gente iniciou e ele não está rodando. E eu queria realmente fazer essa live no YouTube. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a transmissão e fazer outra lá para a gente iniciar, enquanto a galera vai entrando, tá? Então vamos aqui, ó, iniciar transmissão. Vambora. Iniciando. Que loucura, cara, a internet, quando a gente precisa dela, às vezes ela nos deixa na mão, né? Show de bola. Eu nem vou botar capa nem nada, vou só iniciar lá no YouTube e vamos ver se vai. Show. Bom, de qualquer forma, ou vai ou não vai. Se você me conhece, show de bola, que bom que você está aqui. Se você não me conhece, meu nome é Evandro Junqueira Filho. Eu sou especialista em ajudar as pessoas a eliminarem o peso do passado dentro dos seus corações, dentro da sua alma, de dentro das suas vidas. E essa live é sobre a responsabilidade da vítima num estupro. Essa live é sobre nós sermos responsáveis pelas coisas que acontecem nas nossas vidas. E eu quero te convidar a ficar até o final. Faz um pacto comigo com relação a isso, sobre tu ficar até o final. Combinado? Porque reputação é o que tu vai sair falando sobre mim. Isso é reputação. Caráter é o que eu realmente sou. E tu só vai saber o que é o meu caráter até o final. Não se tu olhar 5 minutos e sair, se tu olhar 10 minutos e sair. Então eu quero te convidar a conhecer o meu caráter aqui, combinado? Então, algum momento eu vou olhar pra ti aqui no Instagram, aqui no YouTube ou aqui numa outra câmera paralela que eu tô gravando o vídeo. Então não te sente... tipo, deixado de lado se eu olhar pra cá, mas eu tô 100% contigo e compenetrado em dar o meu melhor aqui hoje com relação a esse assunto e tudo isso que a gente vai falar, combinado? Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero verdadeiramente fazer esse acordo, depois que tu já enviou essa live para algumas pessoas que tu ama, que tu conhece, que precisam ou merecem ouvir isso, eu quero te convidar a ficar até o final. Eu já te falei isso, mas é muito importante, tá? Por quê? Porque nós vamos falar sobre uma polêmica, né? O caso do estupro com relação ao Robinho, ou então o caso de milhares de abusos que acontecem todos os dias ou todos os anos, ou então com relação também ao que caiu hoje, que eu nem sabia que ia acontecer, sobre uma influenciadora digital que teve o estupro culposo, né? Eu nem sabia que isso ia acontecer hoje com relação à live que nós estamos fazendo agora. E aconteceu. Então eu acredito que tem um cara lá em cima que ele sabe o que faz e é exatamente por isso que nós estamos aqui conectados. Vambora? Pessoal, reputação é o que tu fala sobre mim. Caráter é o que eu verdadeiramente sou. Se tu sair antes dessa live, tudo que tu disser sobre mim ou sobre esse assunto com relação a mim é o teu achismo sobre o que eu vou falar. Apenas. Mais nada. Combinado? Então vamos começar. Eu quero te convidar a pensar assim, ó. A tua história, ela te levou até onde tu tá hoje, certo? Pois é, certo. A minha história me levou até onde eu tô hoje. Certo, show de bola. A tua história moldou a tua personalidade, certo? A tua história moldou a tua personalidade. Talvez a relação que tu teve ou não teve com os teus pais, com os teus irmãos, a relação que tu teve com cônjuges, isso tudo moldou a tua personalidade de alguma forma ou de outra, certo? Agora, se tu acredita que isso tudo moldou a tua personalidade, guarda isso que tu acabou de me dizer. E eu quero te convidar a imaginar um menino ou uma menina, seus 5, 6 ou 7 anos, e aí essa criança, em defesa, foi vítima de um abuso. Pois é, lá pelos seus 5, 6 ou 7 anos essa criança foi vítima de um abuso. Aí tu imagina, essa criança pode crescer um adulto ou uma adulta frustrada, fechado, né? Fechada, que não expõe sua opinião, que se coloca em relacionamentos abusivos, que aceita bem menos do que merece, que não se acha bom o bastante ou bom o suficiente, quer sempre apagar a sua imagem, quer sempre se apagar. E às vezes um dos sintomas é a pessoa come além da conta, engorda, como forma de transformar o seu corpo em algo completamente avesso do que é um objeto sexual. Isso inclusive é completamente inconsciente, mas acontece. Tu acredita que isso que eu tô te falando pode ser, sim, a história de uma criança que sofreu de um abuso pelos seus 5, 6 ou 7 anos? Pois é, tem várias histórias assim. Acontece. Só que tu percebe os impactos que um abuso tem na vida das pessoas? Errado.
Porra, errado. Cara, vem comigo. Imagina uma outra criança, gêmea, mesmo pai, mesma mãe, mesmo bairro, mesmo entorno, mesmo tudo. 5, 6 ou 7 anos e foi abusada. Essa criança cresceu e se tornou um adulto ou uma adulta foda, empoderado, empoderada. E pensando o seguinte, cara, se eu passei por aquilo, porra, e eu tô aqui, eu superei, olha a força que eu tenho. Eu vou construir um relacionamento épico, eu vou construir uma carreira foda, eu vou trabalhar na área do direito, eu vou ser juiz, juíza, delegado, promotor, promotora, e eu vou trabalhar só com esse tipo de caso e botar esse tipo de gente na cadeia. Então veja bem, mesmo fato, mesma história, gêmeos, mesma tudo, mas 2 resultados de vida completamente diferentes. Aí, agora começa a contestar uma coisa que tu me respondeu lá no começo. É a nossa história que molda a nossa personalidade? Não é, porque eu acabei de te contar 2 versões de uma mesma história. Tu não é resultado da tua história. Tu não é resultado do que te aconteceu. Não foi por causa daquilo ou daquilo outro, daquele fato, que tu tá assim ou tá assado. Foi por causa da tua interpretação sobre aquele fato. E isso é muito importante, porque tu já deve ter visto um mesmo filme com 10 pessoas diferentes e depois vocês foram debater, um entendeu uma coisa, outro entendeu outra, Por quê? Porque as pessoas interpretam as coisas de forma diferente. Então, assim, não é o que te aconteceu, é como tu interpreta o que te aconteceu. E isso é muito, mas muito importante porque determina os 2 futuros que eu te contei. Um adulto ou uma adulta completamente frustrado, frustrada, fechado e que tem a sua vida presa, ou um adulto ou uma adulta completamente empoderado ou empoderada que tem a sua vida livre emocionalmente, que tem a sua vida voando, porque águia voa com águia. Então vem comigo, porque isso é muito importante para tu entender o que eu tô falando sobre a responsabilidade da vítima, tá? Antes de ficar me dizendo e me mandando um monte de coisa, a culpa nunca é da vítima, cara. Teve gente que me mandou textão no Instagram e eu disse, cara, eu não vou te responder. Assiste às 20. Assiste às 20. Assiste às 20. Teve gente querendo terminar a amizade. Eu falei, assiste às 20 e a gente continua amigos. Ou não, mas aí vai de ti. Combinado? Então vem comigo, tá? Nós não somos o reflexo das nossas histórias. Nós somos o reflexo da interpretação que a gente fez das nossas histórias. O gêmeo número 1 interpretou o fato como um náufrago da sua vida, né? Como um momento decididor da vida de merda pra sempre. Só que o gêmeo número 2 interpretou o fato como o maior símbolo de força e merecimento que ele pode ter. E eu respeito a tua dor. Eu respeito o teu fato. Eu respeito e honro o que te aconteceu. Eu não sei nem se eu tivesse passado pela tua história eu aguentaria. Mas tu aguentou e tu está aqui. Agora tu pode ser o gêmeo número 1 ou o gêmeo número 2. E isso é uma escolha. Isso é uma decisão. Só que você não tem que se culpar por não conseguir tomar essa decisão. E eu vou te ajudar. Vem comigo até o fim. Eu vou te contar um segredo aqui agora. Só que é um segredo muito louco. Porque talvez tu ache que saiba, mas não age como se soubesse. Então vem comigo. Eu preciso te contar esse segredo. Eu não sou Deus. E tu não é Deus. E ninguém que vê essa live é Deus. Ninguém. Só que por que tu tá me dizendo isso, Evandro? Porque as pessoas sofrem da síndrome de achar que é Deus na hora errada. Como assim? Cara, na boa. As pessoas me falaram assim, Evandro, em vez de falar sobre a culpa da vítima, a responsabilidade da vítima sobre o fato, por que a gente não fala sobre como parar de ter o fato, ou isso ou aquilo? Pensa comigo. Eu não sou Deus e tu não é Deus. Eu não vou aqui perder o meu tempo falando sobre o que a vítima deveria ter feito antes do fato, ou o que o culpado deveria, o agressor deveria ter feito antes do fato ou no fato. Por quê? Porque eu não sou Deus e eu não posso mudar o passado. Eu sou treinador comportamental e eu posso mudar o significado do que aconteceu. E com isso, olhar pra lá, ó, pra onde eu vou. Só que, olha só, vem comigo o seguinte... Tu percebe que tem pessoas completamente ativistas na área de cachorro de rua, por exemplo? Essas pessoas arrecadam rações e doações e veterinários e vacinas, só que elas não dão comida para mendigo, elas cuidam de cachorros. E tá tudo bem. Por quê? Porque essa é a ação delas. Essa é a ação delas. Elas são ativistas na área de cuidar de cachorros de rua. E aí elas não olham para crianças com fome. Por quê? Porque elas têm que olhar para cachorro de rua e isso é que ela faz. Show de bola. Ela não é um ser humano ruim porque ela tem uma causa e não tem as outras. Certo? Então vem comigo, olha só onde eu quero chegar.
Tu percebe que tem pessoas que são ativistas na área LGBT e defendem os direitos e, enfim, do público LGBTQIA+, que eu nem sei todas as siglas, mas tem um monte. E só que ela não defende velhinhos, ela não defende a fome. Só que ela não é uma pessoa ruim por causa disso, ela tem uma questão de atividade. Então tá. Eu não sou um ativista na área de como fazer com que o estupro não aconteça, tá? Só que isso não me faz ruim. Eu, através de ações sociais, ajudei contigo juntamos mais de 1 tonelada de alimentos para doação no ano de 2019. Tem um projeto social de levar inteligência emocional para escolas públicas e carentes. Mas veja bem, eu acabo contribuindo para que o estupro deixe de acontecer, indiretamente. Mas eu não sou um ativista direto nessa causa. Por que eu tô te falando isso? Porque eu não tô aqui para falar contigo sobre o que a vítima ou o abusador ou o agressor deveria ter feito naquele momento. Eu tô aqui para te falar, o fato é fato, eu não sou Deus, não tenho como mudar o fato. Como a gente pode mudar o significado do fato para que isso não pese, para que isso não nos mate e que a gente possa ir para onde a gente merece. Eu nunca vi um caso de depressão em que a pessoa não tivesse um problema grave com o passado, ou mais de um problema grave com o passado. E o problema do passado é a síndrome de achar que é Deus na hora errada. Por quê? Porque você não pode mudar o passado. Você tem que mudar a sua interpretação com relação ao passado, a sua interpretação do que aconteceu, para que aquilo seja igual ao gêmeo número 1 ou o número 2 dessa história que eu comecei contando. Então veja bem, já que a gente não pode voltar lá e mudar o que aconteceu, eu não vou aqui perder o meu tempo para falar sobre o que fulano ou fulana deveria ter feito ou poderia ter feito. Mas eu tô aqui para falar como fulano ou fulana pode eliminar a dor e o peso que sente no coração ou na alma. Combinado? O problema é o que aconteceu. As pessoas que me julgaram focam no problema. As pessoas que me apedrejaram focam no problema. Eu não foco no problema, eu foco na solução. Beleza, aconteceu. Show de bola. Se não sou Deus, tu concorda comigo que a gente não tem como mudar? Show de bola. O que a gente pode fazer agora? Qual é o próximo passo? Eu não sei se aguentaria no teu lugar, mas tu está aqui e agora, como é que a gente pode fazer para ir pro próximo nível? Tu está aqui, eu não sei se aguentaria. Eu tenho mais a aprender contigo do que tu comigo, mas você está aqui e não tem como mudar o fato. Qual é o próximo nível? Para onde a gente vai agora? O que a gente faz para transcender isso, para vencer isso, para ser superior emocionalmente a isso, a esse fato? Eu não estou aqui para olhar para o problema, eu estou aqui para olhar para a solução. Só que a mente humana, ela é treinada para quê? A mente humana é treinada para que no menor motivo justificável de sentar e esperar que os outros façam as coisas acontecerem, a gente abraça esse motivo. E isso significa o quê? Terceirização da responsabilidade. Isso significa o quê? Justificar um fracasso por um problema. Porque veja bem, o gêmeo número 1 justificou a sua vida inteira os seus fracassos pela infância difícil. O gêmeo número 2 justificou a vida inteira os seus sucessos pela infância difícil. E você pode escolher o que você quer justificar ou qual significado você quer dar. Talvez essa merda que te aconteceu no passado seja justificativa pra tu tá ferrando com a tua vida dia após dia, o tempo inteiro. E eu tô aqui pra te dizer, chega! Não é mais pra tu ferrar a tua vida por causa da merda que te aconteceu. Tu foi uma vítima naquela situação. E se tu foi uma vítima naquela situação, tu não tem como. Tu não tem culpa, porque vítimas realmente não têm culpa. E por que tu fica te culpando? Ah, se eu tivesse ido pelo lado direito. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse feito aquilo. Cara, não dá pra voltar no fato. Acabou. Passado. Agora você pode transcender um fato. Pra onde eu vou? Foco na solução. Combinado? E qual é a responsabilidade da vítima sobre o fato? A vítima tem a responsabilidade em agir... olha aqui comigo. Se você se posiciona como uma vítima na sua vida, quais são os resultados que você tem? Não precisa pensar muito, de vítima. Quais são os resultados que uma vítima tem? Pena, compaixão, calma, cautela. Esses são os resultados de uma vítima. Agora, se você foi vítima numa situação, ponto, acabou. A partir dali, você transcende isso, porque se você se mover como uma vítima pro resto da sua vida, a sua vida vai só ladeira abaixo, juntando merda com pomada e ficando cada vez maior. Então veja bem, você ter sido vítima de uma situação tem que ser o exato motivo para você nunca mais se vitimizar sobre ela. E você assumir o protagonismo
da sua história. Por quê? Porque qual é o primeiro, primeira questão identificável de uma vítima? Vítimas justificam. E o quê? Por causa da pandemia, por causa da minha infância difícil, por causa da relação com meus pais, por causa da relação com meu ex-marido, namorado, mulher, ou com meu cônjuge. As vítimas justificam. Sabe qual é o problema de justificar? Quando tu justifica muito alguma coisa, tu acredita na justificativa. E quando tu acredita na justificativa, tu senta e espera as coisas acontecerem, caírem no teu mundo. Então, qual é a responsabilidade que a vítima do estupro com relação ao Robinho tem? Ela tem a total responsabilidade, a partir do segundo que o fato terminou, de assumir as rédeas da sua vida, nunca mais se posicionar como vítima e não deixar a sua vida parar naquela merda. Ela tem a responsabilidade de não deixar a vida travar no fato. Ela tem a responsabilidade de não deixar a vida ser justificada pela merda que aconteceu com ela. Por quê? Porque se ela justificar a vida inteira pela merda que aconteceu com ela, vai ser o ponto de náufrago. Porque verdadeiramente, para uma mulher ser violada, ser abusada, e também para um homem, eu acredito que pode ser muito facilmente interpretado como o momento definidor de náufrago, o momento definidor de tudo perder o sentido. E eu respeito a dor. Eu respeito verdadeiramente e honro. Eu tive pessoas que eu amo. Tenho pessoas que eu amo na minha família que passaram por essa merda. Tem pessoas que eu amo que não são da minha família que passaram por essa merda. Mas você pode escolher se fazer de vítima a vida inteira por causa dessa merda. Ou pensar que no veneno está o antídoto. Quanto maior a quantidade de veneno, maior a quantidade de antídoto. E quanto maior é o fundo do poço, maior é o seu salto. Então, quanto maior é a sua dor, o seu fato, o que aconteceu contigo, mais longe você vai voar. É só você olhar para o lugar certo. É só você se agarrar na coisa certa. Enquanto você quiser achar culpados, você não vai achar soluções, você vai achar aliados. Pessoas que se abracem em ti e digam verdadeiramente, tu é uma vítima. Verdadeiramente, fulano, ciclano, beltrano e o caramba são culpados. E agora, lembra que eu te falei dos ativistas? Eu não sou um ativista nessa área. Não quer dizer que você não tenha que correr atrás dos seus direitos e não quer dizer que as pessoas que são ativistas nessa área tenham que lutar para cada vez menos diminuir a probabilidade do fato e aquela porra toda. Show de bola. Como é que eu contribuo indiretamente para isso? A partir do momento que eu levo inteligência emocional para as escolas, eu consigo quebrar, naquele momento, talvez um ciclo de um possível futuro abusador, de um possível futuro estuprador. E agora eu vou te dizer uma coisa que é mais louca de tudo. Mais de 90% dos abusadores ou estupradores repetem o ato que aconteceu consigo mesmo. Eles foram abusados ou estuprados. São raríssimos os casos de estupradores e abusadores que nunca foram abusados ou estuprados. E aí é muito louco nós entender a mente humana e por que isso acontece. Porque como uma forma de o momento que fudeu com a minha vida, onde eu me senti mais baixo e nunca mais consegui me sentir superior, nunca mais consegui me sentir digno na minha vida, eu preciso repetir o ato para que eu possa sentir uma posição de poder, uma posição de superioridade, porque eu só me sinto humilhado o tempo inteiro. Eu não tô aqui defendendo de sob forma alguma, eu tô só mostrando como acontece e eu verdadeiramente acho que o agressor é culpado e deve pagar. Com certeza, a vítima não é culpada, mas ela é responsável por pegar a merda que aconteceu, fazer uma obra de arte e, fazer uma obra de arte de merda. E show de bola, e continuar a sua vida a partir dali, porque ela não tem como apagar a merda. Eu não sou Deus, eu não posso chegar lá e dizer que, seu passado acabou. Não existe mais. A partir daqui é uma nova vida. Bem pelo contrário. Seu passado acontece, ele forma a tua história, ele forma a tua personalidade, conforme as interpretações que tu vai dando pra ele, você vai transcendendo e subindo de nível cada vez mais. Então veja bem, pessoal. Sempre que a gente justifica as coisas, a gente senta e espera que o outro tome as rédeas da nossa vida, que o outro faça as coisas acontecer. A moça do Robinho, ela é responsável? Ela é total responsável pela vida dela. E eu nem soube do outro caso que me aconteceu hoje, eu confesso que eu não parei pra ler, nem ouvir, nem acompanhar, porque eu tava empenhado em outras coisas, mas essa moça que teve a merda do estupro culposo, cara, ela é só responsável pela vida dela, com o que ela vai fazer da vida dela a partir daqui. E eu tô aqui pra ajudar ela a fazer a vida dela épica a partir daqui. Eu tô aqui pra te pegar daqui, nós não vamos mudar o que aconteceu, mas nós vamos mudar o que vai acontecer lá na frente, com as tuas emoções e sentimentos e comportamentos agora. Por quê? Porque o que tu faz hoje é o que tu vai colher daqui 5 ou 10 anos. Concorda comigo?
Então veja bem, eu não tô aqui para dizer como que a gente arranca da terra o que aconteceu, porque eu não sou Deus. Eu tô aqui para te dizer, vamos plantar umas sementinhas melhores para colher melhor lá no futuro. Então veja bem, eu nem preciso saber do fato ou ler a história da situação, eu só preciso dizer, a moça que hoje teve a sentença ridícula do estupro culposo, ela é responsável pela vida dela. Ponto. Eu sou pela minha, tu é pela tua. Ela não é culpada pelo ato, pelo fato e nem por ter sido vítima naquela situação. Agora, a responsabilidade de se fazer de vítima pro resto da vida é toda dela. Ah, Evandro, mas a pessoa não consegue sozinha. Por isso que eu tô aqui, por isso que tem um monte de psicólogos por aí, por isso que tem um monte de ajuda, só que a pessoa precisa uma coisa, querer. Combinado? E é a definição de ser responsável pela sua vida que faz ela querer. Por quê? Porque, veja bem, imagina que daqui 5 ou 10 anos tu vê as manchetes de um jornal. Pessoal, se tá fazendo sentido, senta o dedinho no like ali pra eu ver que nós estamos tudo bem, combinado? Diz, puta, tá massa. Senta o dedinho no like. Imagina daqui 5 ou 10 anos tu vê uma manchete no jornal. A moça do caso Robinho ou a moça desse novo caso do estupro culposo comete suicídio. O que tu vai pensar? Olha aí, pobrezinha, viu que merda, olha o que aconteceu, beleza. Agora tu vê daqui 5 ou 10 anos uma manchete. A moça do caso Robinho ou a moça do estupro culposo, ela venceu na vida, tem uma família incrível, filhos incríveis, um casal maravilhoso de filhos, tem uma profissão foda e ela tá só subindo e hoje ela lidera um grupo de mulheres, ela lidera um grupo de mulheres para empoderá-las. Então veja bem, quando eu te trago duas manchetes, você vai me dizer, aqui ela é uma guerreira, aqui ela não aguentou, isso, aquilo. Não, a diferença começa no começo. Qual é a diferença? Aqui ela assumiu a responsabilidade da vida dela, aqui ela travou no fato. Ela não conseguiu assumir a responsabilidade da sua própria vida. E quando a gente trava no fato, fodeu, vem depressão, vem ansiedade, vem angústia, vem amargura, vem doença. Na opção 2, ela tem uma vida épica, filhos incríveis, uma profissão maravilhosa e vive uma vida incrível. É guerreira, isso, aquilo. Ela assumiu a responsabilidade da vida dela e não travou no fato. Ela cometeu suicídio, ela travou no fato. Ela não teve ajuda. Ela não conseguiu olhar pro fato e dar um significado que vai levá-la para cá. Ela olhou pro fato e deu um significado que levou ela para cá. Porque a gente pode olhar o fato como foi um momento definidor da minha vida onde eu pude ver a força que eu tenho, porque eu acordei no outro dia, me olhei no espelho e eu ainda estava viva, e eu ainda estava lá. Ou eu posso olhar o fato e dizer um momento definidor da minha vida onde eu não aguentei e foi o momento que marcou que eu não sou ninguém e não mereço mais viver. Só que veja bem, pessoal, a interpretação do fato, ela tem que partir de nós. Eu respeito a tua dor, eu respeito o que aconteceu contigo ou não aconteceu contigo. Só que verdadeiramente, eu quero te convidar a não travar no fato. Eu quero te convidar a não ficar no fato. Eu quero te convidar a transcender o fato. Eu quero te convidar a ser responsável pela tua vida. E ter como justificativa o fato não para que tu vá por um caminho ladeira abaixo, mas que tu tenha como justificativa o fato para que tu vá ladeira acima. A culpa, ela nunca é da vítima, com certeza. Mas a responsabilidade de fazer a sua vida a partir dali é dela, porque eu não posso ir lá e fazer a vida dela por ela. Eu não posso fazer a tua vida por ti. Eu já tive a oportunidade de ajudar uma pessoa que tinha perdido um filho, meu Deus do céu, e estupro também, e abuso também. Só que eu não posso ir lá e viver a vida da pessoa e dizer, olha, por aqui. Eu posso te dizer o seguinte, eu posso ajudar a mudar o significado do fato através de um impacto emocional. Eu posso ajudar a transcender o fato, mas a partir daqui é você que caminha. A partir daqui é você que caminha verdadeiramente. Só que qual é o grande problema do lance? As pessoas confundem culpa com responsabilidade. E olha onde está essa diferença. Quando tu era mais novo, bem pequenininho ou pequenininha, tu tava lá brincando com uma série de amigos e quebrou um lustre, virou alguma coisa, sujou tudo e vem um adulto. E aí qual é a primeira coisa que tu fala? Não fui eu! Só que quando tu fala não fui eu, o que tu tá querendo? Te eximir da culpa. Logo, da penalidade. Aí o adulto te diz, ou a adulta, tu vai de castigo. Aí tu diz, mas não fui eu. Por quê? Porque você se vê sem culpa e você não quer a penalidade. Só que qual é o problema de confundir culpa com responsabilidade? Porra, nós tava brincando junto, gurizada. Então é o seguinte, nós quebramos uma parada, foi nós porque não tava jogando futebol sozinho, foi nós que derrubamos ali porque nós não tava brincando na rede sozinho. Isso é responsabilidade, nós todos vamos fazer a coisa acontecer, nós vamos todos arrumar a merda. Culpa determina uma coisa só. Olha, vem comigo nessa.
Culpa determina uma coisa só. Determina quem está em débito por algo e deve pagar. Culpa determina quem está em débito por algo e deve pagar. Pronto, acabou. O Robinho e os abusadores estão em débito por algo? Sem dúvida. Devem pagar? Mais sem dúvida ainda. O estupro culposo que eu nem vi, o cara tá em débito por algo? Sem dúvida, deve pagar? Deve. Ah, Evandro, a sentença não foi. Cara, eu não tenho como mudar a sentença, eu tenho como mudar a percepção do fato. Essa é a parte onde eu sou ativista. Eu não sou juiz, não sou advogado e não sou um ativista nessa área. Eu tenho outras partes em que eu sou ativista. Então, assim, me julga pela que eu faço, né? Se eu sou bom em nadar, não tem como me julgar por subir em árvores. E eu estou aqui para quê? Ajudar a mudar a percepção do fato, o significado do fato. Então, quando eu percebo, culpa determina uma coisa, quem está em débito por algo e merece pagar. E responsabilidade, o que determina? Responsabilidade determina quem está disposto a fazer da sua vida uma obra de arte. Responsabilidade determina quem está disposto em fazer o que tem de ser feito para chegar onde quer. Isso é responsabilidade. E, depois do caso Robinho, a vítima, ela tem culpa? Nenhuma. Ela tem responsabilidade? Sim. Por quê? Porque o Robinho não vai lá e levantar ela da cama e dizer, olha, eu vou fazer o café da manhã pra ti, agora eu vou conseguir um trabalho pra ti, agora deixa que eu faça o trabalho pra ti. Não. Ah, eu vou conseguir inclusive um marido pra ti respeitoso, fiel, bonito e bom de cama e que vai te dar filhos incríveis e vocês vão ter um relacionamento incrível juntos, se é assim que você quer, a não ser que você queira também alguma outra coisa, tu me diz que eu faço. Não, ele não vai fazer. A responsabilidade disso é dela. Mas a culpa pelo fato é dele, né? Ele deve pagar. Simples assim. Percebeu a diferença de culpa para responsabilidade? De quem é a responsabilidade de transcender o fato? De quem é a responsabilidade de fazer uma vida épica? De fazer uma família épica? De fazer uma profissão épica? De ter filhos ou não ter filhos? Ou de seguir a vida conforme as suas próprias opiniões e vontades e desejos? A vítima tem responsabilidade pela sua vida, porém não tem responsabilidade pelo fato. Ela tem responsabilidade sobre a percepção do fato. A vítima tem 100% de responsabilidade sobre a percepção do fato, porque o fato não tem como mudar. Aconteceu, ponto, acabou, vamos partir dali. Qual é a responsabilidade da vítima sobre o fato? A percepção. Por quê? É o momento que fodeu minha vida, daqui 10 anos minha vida vai estar fodida. É o momento que vai definir onde eu vou superar as minhas maiores forças e botar pra fora minhas maiores virtudes. Daqui 10 anos nós vamos ver o resultado disso. Simples assim. Responsabilidade determina quem está afim de fazer as coisas acontecerem. Culpa determina quem está em débito por algo. Eu não vou aqui perder o meu tempo em dizer o que o Robinho ou os fulanos deveriam ter feito ou não ter feito antes do fato, o que ela deveria ter feito antes do fato. Por quê? Porque eu não sou Deus, não tem como mudar, aconteceu, agora nós vamos pegar o fato e fazer a coisa acontecer. E eu tô aqui para ajudar quem? Ela. Eu não tô aqui para ajudar o Robinho, eu tô aqui para ajudar ela. Agora, se eu disser para ela, tu tem 2 caminhos. Uma vida épica ou uma vida completamente frustrada. Qual tu escolhe? Se tu quiser vir pra cá, eu te ajudo. Se tu quiser vir pra cá, tem muita gente querendo te ajudar. Agora, mesmo que tu não consiga vir pra cá, se tu quer, uma hora nós chegamos lá. Porque vir pra cá tem 2 opções. Ou eu não consigo, ou eu não quero vir pra cá. Por quê? Porque vir pra cá requer sair da zona de conforto, requer transcender o fato, requer olhar pro fato de frente. Me parece ser bem simples se libertar da mente, afinal é só um estupro, né? Ninguém está falando sobre isso aqui. Mas enfim, aqui a gente está falando sobre a responsabilidade do fato. Agora a gente pode sempre fazer o seguinte: olhar para uma pessoa que sofreu isso e determinar como culpada, ou olhar para essa pessoa que sofreu isso e determinar como responsável. Sabe qual é a grande magia da responsabilidade? Eu vou dar outros exemplos que vai ficar mais fácil de entender. Evandro, a minha vida financeira tá maravilhosa, Evandro. Mérito seu. A minha vida amorosa tá maravilhosa, Evandro. Mérito seu. O meu relacionamento tá incrível, Evandro. Mérito seu. Eu tô sendo um pai incrível, meus filhos me respeitam, me ouvem e estão sendo maravilhosos. Mérito seu. Ah, Evandro, minha vida financeira tá uma merda, Evandro. É por causa da pandemia, é por causa das oportunidades, é por causa disso. Quantos livros tu estudou? Quantos cursos tu fez? O que tu vem fazendo? Né? A responsabilidade é sempre nossa. A responsabilidade é sempre nossa. A responsabilidade é sempre nossa. Aí veja bem, tá ferrado de dinheiro? Mérito seu. Teu relacionamento tá uma merda? Mérito seu. Teu relacionamento com os filhos tá uma merda? Mérito seu. Sabe qual é a magia de saber que o mérito é meu? Porque quando o mérito é meu, eu posso mudar. Quando o mérito é meu, eu posso transcender. E olhar para uma vítima de estupro ou para uma vítima de um abuso e dizer para ela, lógico, com carinho,
né? Lógico, com empatia. Saiba todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ou, se não fosse assim, eu não teria conseguido ajudar as centenas de pessoas que eu consegui, que eu tive o privilégio de ajudar. Mas é o seguinte, quando a gente quer achar culpados, a gente senta e espera que os culpados façam algo. Quando a gente assume a responsabilidade, os culpados vão pagar os seus preços de qualquer forma, mas eu vou fazer a minha vida acontecer. Eu vou fazer a minha vida ir pra frente. Então, se tá tudo bem na minha vida, mérito meu. Se tá tudo uma merda na minha vida, mérito meu. Evandro, 14% da população tá desempregada. Por que eu tô desvirtuando o assunto? Por quê? Porque no fim das contas é a mesma coisa. Evandro, 14% da população tá desempregada. Show, mas 86% tá empregado. Ah, Evandro, eu tô desempregado. Então por que tu tá desempregado ou desempregado? Ah, mas não tem emprego pra todos. Tudo bem, mas eu não tô falando pra todo mundo, tô falando pra ti. Mérito teu, se tu não tá empregado. Ah, mas não tem como todos acharem um emprego. Mas eu não treinei todo mundo, eu tô treinando tu. E quando, olha só o poder disso. Eu não treinei todo mundo, eu tô treinando tu. Quando tu percebe que o mérito de estar desempregado é teu, o que dá vontade de fazer? Levantar a porra da bunda da cadeira e fazer a coisa acontecer. Então veja bem, óbvio, eu entendo a carga emocional, eu entendo a dor do problema, a dor do fato, e jamais trabalharia com o que eu trabalho se não entendesse, se não respeitasse, se não honrasse. Mas a gente não pode voltar lá e mudar o que aconteceu. A gente pode talvez voltar lá, mudar o significado do que aconteceu, para mudar o que vai acontecer lá na frente, para que a gente veja na manchete uma vida épica e não veja na manchete um suicídio. Tirar a responsabilidade do nosso fracasso e colocar nos outros, sobre todas as áreas da nossa vida, é muito fácil. Requer muita coragem, requer muita força pra gente assumir a responsabilidade dos nossos fracassos e fazer a nossa vida subir. Evandro, você está dizendo que a vítima é um fracasso? Não. Eu estou dizendo que quando ela olha para a sua vida a partir dali e percebe que a responsabilidade dela, nasce naturalmente um poder divino onde ela transcende o fato. Nasce naturalmente um poder divino onde ela age como protagonista. Porque não tem nada de errado você ter sido vítima em alguma situação na sua vida. O que tem de errado é você agir como vítima pro resto da sua vida. E eu tô aqui para te ajudar a... Não tem como mudar o fato de tu ter sido vítima. Tu foi, aconteceu. O que nós vamos fazer? Nós não somos deuses. Nós podemos mudar o fato de você não mais agir como vítima pro resto da tua vida. Por quê? Porque é como se fosse a vida ser um mar. Imagina que a vida é um mar, tá? A vida é um mar. Tu controla as ondas, tu controla o vento, tu controla o tamanho da tempestade, tu controla a maré, tu não controla isso, mas tu tem o comando da porra do barco. Tu tem o comando do barco. Tu escolhe se tu vai pelo meio, pela lateral, pela costa, pela direita, se tu sobe a vela, se tu desce a vela, se tu pula do barco. Então veja bem, o fato é um oceano. A gente não tem nenhuma capacidade de mudar o oceano. A gente não tem uma capacidade de controlar o oceano. A gente tem capacidade de controlar o nosso barco. E quando a gente acreditar que a gente não consegue sozinho, tem ajuda. E quando a gente não acreditar que consegue nem com a ajuda, tem alguém lá em cima. Que só com ele é suficiente. Tem alguém lá em cima que quando você não aguentar, quando você não conseguir, eu quero te convidar a largar nas mãos de uma pessoa lá em cima. Ou não é nem pessoa, digamos assim, mas de alguém lá em cima. Quero te convidar a perceber isso aqui, ó. Vem comigo. Tô procurando aqui, calma aí. Mas já bota aqui pra você. Então olha só, o mar é a nossa vida, né? Eu não tenho controle nenhum sobre o mar. Mas eu posso controlar as velas, a ordem, a direção, quando eu sair, quando eu voltar. E aí eu quero te dizer, se você passou por isso, ou conhece alguém que passou por isso, envia isso pra ela. Envia isso pra essa pessoa. Porque quando não for mais possível, sozinho, sempre tem alguém pra te ajudar. Quando não for possível com alguém para te ajudar, sempre tem alguém lá em cima que vai te estender a mão. Porque verdadeiramente, a gente nunca tá sozinho. E ainda digo mais. Evandro, qual é a tua opinião final sobre a coisa? A vítima nunca tem culpa. A vítima tem responsabilidade sobre fazer a sua vida ser incrível a partir do fato. Porque ninguém vai fazer a minha vida por mim. Eu fui vítima de algumas coisas na minha vida. E ninguém fez a minha vida por mim.
ninguém vai fazer a minha vida por mim. Eu preciso levantar e fazer a minha vida. Eu não tenho como ser Deus e mudar o fato, mas eu tenho como mudar o que está dentro de mim. E esse é o meu convite, para que você comece hoje a mudar o que está dentro de você. E se você verdadeiramente quer conversar sobre isso, me manda um direct e tá tudo certo. Mas agora eu quero te convidar a uma outra coisa, porque se sozinho não dá, se comigo ou com outro profissional também não dá. Coloca essa música, Todas as Coisas, do Fernandinho, bota um fone de ouvido sozinho e ouve, porque nos piores momentos da minha vida eu me ajoelhei e escutei essa música. E talvez tu acredite em Deus ou nem acredite em Deus e tá tudo bem, eu quero te convidar a escutar energia. Não escuta Deus, escuta energia. Porque eu acredito que quem não acredita em Deus deveria acreditar só por malandragem. Porque quando você não aguenta mais o que está nas suas costas, você se ajoelha e diz, cara, não aguento mais sozinho. E é como se o peso fizesse assim, ó, não vai mudar tudo que aconteceu na tua vida, mas vai mudar como tu vai reagir a tudo que aconteceu na tua vida. Porque você é responsável por acordar amanhã da manhã e fazer a tua vida ser foda. Tu é responsável por acordar amanhã de manhã, bater no teu peito e dizer que é comigo, que eu vou ser feliz e pronto, que não é o que eu passei que vai definir a minha vida, que não é o que aconteceu comigo que vai definir o meu futuro, mas sim quem eu verdadeiramente sou olhando no espelho. Eu olho dentro dos meus olhos e percebo, eu sei os teus melhores e piores dias, Evandro Junqueira Filho, e eu vou estar contigo nos melhores e piores a partir de agora, mas vou lutar todos os dias para que os melhores sejam cada vez melhores e para que os piores comecem a cada vez serem mais irrelevantes, porque se nós temos um problema 5 e somos nível 2, nós temos um puta problema, mas se nós temos um problema nível 5 e nos desenvolvemos a nível 8, o problema já é nem mais percebido como problema para nós, e aí a gente percebe que é essa coisinha nível 5, eu sou 8, e eu quero te convidar a trabalhar em subir o teu estado emocional para nível 8, mudar o teu padrão de sentir para nível 8, ou para nível 10, e se você não acredita que é possível chegar no nível 10, o que é melhor? Eu no nível 8 correndo a vida inteira para tentar chegar no 10 porque acredito ser possível, ou tu aí conformado ou conformada no 2 porque é impossível chegar no 10? Vambora construir uma vida nível 10, vambora construir uma vida que você merece, vambora fazer história. Por quê? Porque quando tu tiver 40, 60, 70, 80, 90, 100 anos, eu quero te convidar a olhar para os teus filhos e netos e dizer, eu passei por XYZ e eu tô aqui, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo, e aí tu começa a construir a tua história. Uma vez eu tava completamente quebrado financeiramente, uma vez eu tinha entendido que amigos tinham me traído, uma vez eu tinha perdido um relacionamento de 5 anos, uma vez eu sofri um certo tipo de abuso e eu decidi não parar lá. Eu decidi mostrar pra mim mesmo que eu vou ser cada vez mais melhor do que eu era ontem. Eu decidi mostrar pra mim mesmo que eu vou ser cada vez mais mestre de mim mesmo e das minhas emoções. Eu decidi mostrar pra mim mesmo que o meu lugar no mundo tem uma missão. Eu decidi mostrar pra mim mesmo que se não for por mim, pelo meu filho, se não for por mim e pelo meu filho, por ti que tá assistindo isso, mas que eu não vou parar e que eu vou sim ajudar a mim e a todo mundo que estiver na minha frente, porque eu assumi como missão nunca mais ter contato com alguém e fazer com que essa pessoa, sem fazer com que essa pessoa saia ao menos 1% melhor. Teve um homem que quando dormiu sonhou, e ele sonhou que fez um pacto com Deus, e nesse pacto ele disse, Deus, eu vou levar o teu nome para todo mundo que eu puder, mas eu quero te pedir uma coisa, eu quero que o Senhor esteja do meu lado sempre, em todos os dias da minha vida. E esse Deus disse para ele que sim, que ia honrar a sua palavra. Esse homem fez, a partir dali, obras incríveis. Teve um relacionamento épico, filhos incríveis, uma profissão épica. E um dia ele estava andando na beira da praia. E andando na beira dessa praia,
Ele olhou para cima do mar e era como se tivesse um telão. E nesse telão começou a passar as histórias da vida dele. E ele estava olhando, é impossível ele conter as lágrimas, começou a se emocionar. E quando ele olhou para trás, ele viu 2 pares de pegadas na areia. Porque logo ele percebeu, foi Deus. Deus está do meu lado em todos os momentos da minha vida por causa daquele pacto lá que eu fiz. E ele feliz da vida, olhando e andando frente à sua vida no rumo dessa praia, olhando para aquela tela, percebe que quando ele olha, começa a rodar os piores momentos da vida dele. E quando ele olha os piores momentos da vida dele naquela tela sobre o mar, é impossível conter as lágrimas e ele pensando os fatos que ele superou, os fatos que ele passou. E quando ele começou a se sentir muito fraco, porque os fatos ainda o incomodavam, como ele começou a se sentir sem força, porque os fatos ainda o incomodavam, quando ele começou a se sentir fraco, menor, diminuído, ele olhou para trás e viu apenas um par de pegadas na areia. E ao olhar para trás e ver apenas um par de pegadas na areia, ele se ajoelhou em lágrimas, em prantos e disse: meu Deus, Tu prometeu para mim que Tu estaria comigo em todos os dias da minha vida do lado. E quando eu percebo que eu passo pelos piores dias da minha vida, o Senhor não está do meu lado. Deus respondeu para ele: meu filho, esse único par de pegadas na areia que você vê são os meus, porque nos piores dias da tua vida eu te carreguei no colo, meu filho. E assim eu me despeço e peço verdadeiramente que agora você tem condições de julgar o meu caráter e espalhar por aí a reputação que tu achar que lhe convém. Um beijo no teu coração e a partir de hoje assume a responsabilidade de fazer a tua vida ser foda. A partir de hoje assume a responsabilidade de fazer os teus sonhos, objetivos e desejos se tornarem reais. Assume a responsabilidade de superar todos os fatos que aconteceram na tua vida que ainda te machucam ou te machucaram. Conta comigo. Meu nome, Evandro Junqueira Filho. Meu Instagram, @EvandroJunqueiraF. Me manda um direct. Eu vou postar lá no Instagram agora essa live. Eu quero te convidar a comentar nessa live. O que de melhor você tirou de hoje? Qual o maior aprendizado de hoje? Ou me manda um direct, porque eu verdadeiramente vou ficar muito feliz de saber. E essa é a forma que você tem de contribuir com o melhor que eu pude dar pra ti hoje, porque eu dei o meu melhor pra ti hoje, certo? Beijo no teu coração e a terça que vem a gente continua no Ninho das Águias. Eu vou falar sobre uma continuação desse assunto. Um beijo no coração. Nós vamos falar sobre aceitação, sobre libertação, sobre como tirar o peso do fato. Aqui a gente só falou que a gente tem que tirar o peso do fato. Terça-feira que vem eu tenho um compromisso contigo. Como eliminar o peso do fato. Beijo no coração. Vambora! Águia, vou com águia. Eu quero te ver, ó, voando. Maracanã nos espera.